Deus não te impede de viver os processos que você precisa viver, mas Ele vai te guiar em cada um deles. Seja bem-vindo a esse devocional, é o primeiro devocional do ano, inclusive o primeiro devocional, a busca devocional. Todos os dias nós vamos estar aqui juntos com uma mensagem de fé, com uma palavra de Deus, para fortalecer o seu espírito, para avivar a sua fé, para te atender nos momentos de dificuldade, quando você precisar de força, para te direcionar quando você precisar tomar decisões. Através da palavra de Deus, você encontra um manual de vida que te direciona a viver tudo aquilo que você precisa viver, seja através de atitudes, seja através de pensamentos, seja através de ideias. A palavra de Deus é suficiente para mudar tudo o que precisa ser mudado na sua vida, porque ela contém princípios. A palavra de Deus tem princípios que, independente de quem seja, quando esses princípios são aplicados, quando existe dedicação, não só para entender, para conhecer, mas para praticar esses princípios, então o mundo espiritual começa a se mover e o sobrenatural acontece. É aí que portas se abrem, é aí que, diante das dificuldades, mediante aos desafios, ainda que uma pessoa que não tenha condições, que não tenha nenhum tipo de capacidade, esteja enfrentando certas situações, mediante a obediência aos princípios da palavra de Deus, o resultado, a resposta, a mudança acontece, o milagre acontece. A transformação necessária vem, porque essa palavra tem princípios que, quando são praticados, causam resultados, produzem mudança. E esse vai ser o objetivo do nosso devocional, dia após dia, buscando em Deus uma direção para abençoar a sua vida. Eu sei que o ano de 2026 só está começando, são muitos projetos, são muitos planos, muitos propósitos que você tem, inclusive alguns do ano passado, de coisas que você tinha definido que iriam acontecer, mas por algum motivo não aconteceram, que você tinha decidido fazer, mas por causa das circunstâncias você não conseguiu, você não deu continuidade, talvez surgiram outras prioridades. Mas se você quer dar certo, se você tem o objetivo de ter sucesso nesse ano de 2026, ou independente do que você for começar, recomeçar, o segredo para que você tenha sucesso é você se aproximar de Deus. Inclusive, você pode fazer isso agora, a partir de agora. Se aproximar de Deus na confiança de que Ele vai te direcionar. Ele vai mostrar para você o caminho que você precisa seguir para você conquistar o que você precisa conquistar. Para que você enfrente os desertos, para que você enfrente as tempestades e você sobressaia diante de cada situação que se levantar na sua vida, cada uma das situações que você enfrentar. Então, a coisa mais sensata, mais assertiva a se fazer é você se aproximar de Deus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer e o mais rápido possível. Por quê? Deus não te impede de viver os processos que você precisa viver na sua vida, mas Ele te direciona em cada um desses processos. Agora, como que eu posso receber o direcionamento de Deus se eu estiver distante dele? O passo mais assertivo é você se aliar com Deus, se aproximar de Deus, para que Ele possa guiar a sua vida. E o que nós vamos fazer aqui é buscar em Deus, através dessa palavra, direção para que nós possamos alinhar a nossa vida segundo a vontade dele. Imagina, diante de um mundo que está uma loucura maior a cada dia, um ano de eleição, um ano onde tanta coisa tem que ser decidida, onde a sua vida precisa achar um rumo. Com a palavra de Deus, com a direção de Deus, você vai encontrar, você vai saber tomar decisões, você vai agir da forma que você precisa agir para que você possa alcançar todos os resultados que Deus tem preparado para a sua vida, que Ele tem projetado para você. E a primeira mensagem desse devocional está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10 e versículo 1, que diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Aqui, nesse período, o povo estava vivendo muito ligado às leis de Moisés.
aos sacrifícios que foram instituídos quando o povo não tinha cultura, quando o povo não tinha um direcionamento. E Deus instituiu aqueles sacrifícios para que, mediante aos pecados, aos erros, por causa daqueles sacrifícios, o pecador tivesse consciência dos erros cometidos e ele pudesse reparar os seus erros. Então era uma oportunidade, querendo ou não, de começo ou de recomeço, para que aquele que houvesse pecado pudesse se acertar diante de Deus e, a partir daquele momento, seguisse com atitudes diferentes. Então a conclusão desse versículo é assim, olha, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Então aqui chama atenção para aquelas pessoas que viviam fazendo sempre os mesmos sacrifícios, sempre o mesmo esforço, sempre o mesmo empenho e não tinham a intenção ou a iniciativa de fazerem coisas diferentes, de tomarem atitudes diferentes. E tá aí o erro de muitas pessoas que esperam, por exemplo, como um período desse, um novo ano, começo de 2026, esperam uma vida diferente, mas tomando as mesmas atitudes, as mesmas decisões, seguindo o mesmo caminho. É aí que você precisa analisar hoje a sua vida, a sua realidade. Você tem projetado, você tem feito planos, mas a pergunta que eu faço para você é, diante desses planos, desses projetos, você já definiu quais serão as suas atitudes, as suas ações? O que é que você vai fazer diferente para que você possa ver um resultado diferente do que você viu no último ano? O que é que você vai fazer diferente para que você possa alcançar novos resultados, novas respostas, para que você possa ver coisas novas acontecendo na sua vida nesse ano de 2026, ou independente se você está começando um negócio, se você está começando um relacionamento, se você está começando uma sociedade, será que você já decidiu as atitudes que você vai tomar, as ações, as reações que você vai ter? Porque mediante a essas atitudes, a essas ações, essas reações, é que você vai ver sim os resultados diferentes que você tem buscado na sua vida. Do contrário, as mesmas ações, as mesmas atitudes, não vão causar nenhum tipo de efeito, não vão aperfeiçoar você que está fazendo esses mesmos sacrifícios. Por isso, o que você precisa fazer? Você deve se dedicar a planejar. Se você ainda não fez o seu plano para 2026, faça o seu plano. Pega um papel, uma caneta, escreve aquilo que você precisa, o que você quer alcançar, quais são suas metas. Escreve o plano que você vai seguir para você alcançar essas metas. Eu sei que ao longo do percurso, alguma coisa pode sair diferente. Mas se você tiver bem definido na sua mente sobre aonde você quer chegar, sobre os resultados que você quer alcançar, vai ser mais simples para que você, passo a passo, possa caminhar rumo aos objetivos que você tem. Se vê que isso é bíblico, fazendo os mesmos sacrifícios, não vai aperfeiçoar aqueles que a eles se achegam. Aqueles que sacrificam, se dedicam, que se empenham, mas que fazem sempre as mesmas coisas, esses vão alcançar sempre os mesmos resultados. Então, qual é a base? A base é a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, a base é o nosso relacionamento com Deus. Ele quem vai te guiar diante de cada processo que você enfrentar. É Ele quem vai cuidar de você diante de cada tempestade que você passar. Porque nós temos que ser realistas. A nossa vida ela não é feita de um mar de rosas. O ano começando, depois de festas, renovando as expectativas, é uma maravilha. Mas no dia a dia é que você vê o quanto é trabalhoso, o quanto é desafiador, o quanto é difícil para você alcançar os resultados que você deseja. Então, como que eu vou conseguir alcançar isso? Como que eu vou conseguir alcançar os objetivos que eu tenho para a minha vida? É você tomando atitudes diferentes daquelas que você sempre vinha tomando. É você entender que por mais que você seja uma pessoa sábia, inteligente, a sua sabedoria, a sua inteligência te levaram até onde você está aí agora. Se você quer resultados maiores, se você quer alcançar mais longe, você precisa investir em conhecer mais, em aprender mais,
Você precisa se dedicar naquilo que realmente vai te dar uma estrutura para que você possa alcançar tudo o que você deseja alcançar. Deus tem planos para as nossas vidas. Ele tem muito para fazer. Imagina, são mais de 8.000 promessas escritas nessa palavra. Então tem muita coisa para Deus fazer na sua vida, tem muito resultado que tem que acontecer. Mas para que isso se torne real na sua vida, para que se cumpram as profecias, as promessas, é necessário que você se dedique, que você se empenhe, que você entenda. Existe o papel de Deus, a parte de Deus, sim, ele faz milagres. Ele traz o sobrenatural. Ele muda todas as coisas, ele transforma tudo que precisa ser transformado. Mas existe também o que é a nossa parte, o nosso papel. E quanto a isso, você não pode esperar que Deus venha fazer por você. É você buscar conhecimento, é você buscar a direção de Deus, é você entender o quanto é importante você se envolver com Deus, você fazer a sua aliança com Deus, você se dedicar nos seus devocionais, você ter o teu tempo de pensar, de meditar, de ler a palavra de Deus, sabe? De buscar em Deus realmente uma direção, mas também lá fora, lá quando a luta vem, quando o desafio se levanta, é você estar preparado. Se dedique a isso. Em primeiro lugar, a sua vida espiritual, a sua espiritualidade, sua vida com Deus. Você precisa estar bem, você precisa estar próximo de Deus, mas você também precisa investir em você mesmo. Se dedicar em aprender mais, tomar atitudes que antes você não vinha tomando, reagir de uma forma diferente, desenvolver, seja espiritualmente e também mentalmente. A sua mente tem que evoluir para que você possa acessar tudo aquilo que Deus tem prometido para você. Guarda essa frase com você. Deus não te impede de viver os processos que você precisa viver, mas Ele vai te direcionar em cada um deles. Esse é o nosso primeiro devocional, a busca devocional. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, já ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos devocionais. Todos os dias eu vou estar aqui com uma mensagem de Deus para fortalecer a sua fé, para te ajudar na sua jornada, para que você possa acessar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu fico por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.